Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do quadro A Casa Deles aqui em Portugal, onde hoje eu entrevisto a Silvia, esposa do Lúcio, que foram mentorados da minha segunda turma lá em maio e finalizaram semana passada o processo de compra de um imóvel deles aqui em Portugal, sem eles ao menos estarem em Portugal. Eles não vieram em Portugal para nada durante o processo, só vieram mesmo na hora de finalizar ali, porque eles queriam ter esse prazerzinho, né, Silvia, de assinar o contrato, de ver o processo na íntegra, como a gente sempre fala. Nossa empresa é transparente, se o cliente tiver condição financeira e isso para ele não for um problema, ele pode vir cá assinar o CPCV, ele pode vir cá assinar a escritura com todo gosto, porque a gente não tem nada para esconder. E Silvia, eu te agradeço imenso por querer gravar um vídeo aqui com a gente, fazer um vídeo mostrando para todo mundo como que foi o seu processo, como é que foi, né, todo esse trabalho junto com a Oliveira Imóveis para achar um imóvel aqui em Portugal para você, enquanto você e o Lúcio estavam no Brasil. Então, de novo, muito obrigado mesmo pela confiança e dou a palavra agora à Silvia. Silvia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Giovanni. Foi um processo rápido, né? Eu acho que foi rápido. Foram, acho que 5 meses, ou quase 6 meses, né? E Exatamente. foi muito legal. Foi uma experiência muito interessante, a ponto de eu justamente me falei que eu queria participar para dar meu depoimento, né? A gente já estava pensando em comprar alguma coisa em Portugal já havia algum tempo, vim olhando na internet e soube que poderia haver a possibilidade de comprar um imóvel estando no Brasil, né? Como se fosse um investimento. Uhum. E numa dessas de pesquisando as coisas, quem eu encontro? O Giovanni, O dito, né? em alguns vídeos, né, que eu comecei a observar, comecei a seguir, ver e tal. E veio a ideia em maio, ou abril, em maio, eu ouvi falar da mentoria, que eu não sabia que isso existia, né? Eu achei que eu tinha que ir para Portugal, ficar lá procurando, vendo dentro dos sites e, enfim, tendo uma coisa que eu não conheço, não é da minha área. E aí a gente ouviu falar da mentoria, fiquei vendo os vídeos e fiquei assim bem impressionada passou uma ideia muito de experiência, de saber do que está falando, né? E aí a gente se inscreveu na mentoria, né? Legal. E com a inscrição e essa compra, você hoje tem um imóvel aqui em Portugal que se paga sozinho e gera poupança em euro todos os meses, né? Mesmo você estando à distância, né? Você morando no Brasil. E isso para você que foi o ponto mais importante, né, Silvia? Foi o ponto, porque a gente estava, enfim, um pouco preocupada com a questão. Bom, já somos da terceira idade, né? Quase Ah, vocês quarta, estão jovens ainda, só. e jovem, de espírito, Eu sei. e preocupado com a questão dos próximos anos, né? Da forma de ter um plano B, de ter um investimento fora. E uma coisa que, dentro desse processo, eu acho que fez da gente uma coisa única, foi que a gente teve que fazer uma compra à vista, justamente porque a idade da gente, eu vou ter que falar em público, eu tenho Não 68 precisa, anos, senhor, não precisa. pois é, então a nossa questão de ter um financiamento, ela não comportava, né? Mas mesmo assim foi possível a gente comprar, né? E foi uma experiência bem legal, sabe? Foi uma experiência rápida, um pouco estressante pela rapidez, né? Que de repente você se vê naquela de que as coisas vão acontecendo, mas que foi uma experiência muito interessante, muito segura. Eu me senti segura, entendeu? Sim, sim. E essa possibilidade é que fez você enxergar como Portugal um porto seguro para você alocar esse dinheiro que você tinha para fazer a compra à vista, Silvia? Foi, quer dizer, a gente já tinha oportunidade de ter estado em Portugal, quer dizer, uma coisa que já era, assim, querida, né? Portugal já é uma coisa, já é um país que a gente já conhecia, que já gostava bastante, que já se sentia muito acolhido, e nos pareceu
pelas possibilidades, bastante possível, entendeu? Porque às vezes dá a impressão de que é uma coisa impossível, que isso não vai acontecer, isso não é real, isso é conversa mole. Não, foi uma coisa real, uma coisa concreta, possível. Sim, sim. E é interessante, porque é possível não só para vocês, que apesar da idade com mais experiência, vamos chamar assim, preferiram por fazer a compra à vista, mas querendo ou não, cada caso é um caso, e a gente consegue em certas situações, mesmo com pessoas que já estão nessa fase de ter mais experiência, conseguir ainda assim um financiamento através de outras formas, né? Usando os próprios filhos como uma forma de auxiliar o processo, né? Existe ali formas legais, sempre lembrar disso, né? Formas legais, forma tudo dentro da lei, de a gente entender a composição familiar dos nossos clientes e a partir daí oferecer para eles uma outra posição, uma outra forma de fazer essa compra, né? Então, realmente, pensar como Portugal, nesse ponto, sendo um porto seguro para você aportar uma quantia que você tem, que você deseja tirar do Brasil por N motivos, por qualquer que seja, é uma coisa realmente interessante. E vocês já tendo vindo cá várias vezes, vocês ficaram mega confortáveis de, por que não Portugal então, né, Silvia? Exatamente, exatamente. Foi assim, dentre as possibilidades, né, que a gente ouve as pessoas falando, inclusive, né, de outros países, até da América do Sul e tal, mas Portugal realmente é o mais próximo em termos culturais, em termos de facilidade da língua, muitos processos são semelhantes, tem diferenças, óbvio, claro, mas processos semelhantes e que têm muitas vantagens em relação à vida que a gente tem, em termos de segurança, conforto. Os próprios imóveis em Portugal são muito diferentes dos imóveis do Brasil. Assim, pelo menos a mim passou uma questão mais de solidez, sabe? É mais sólido, não no sentido que vai cair, não é isso. Mas assim, as cozinhas são diferentes, os banheiros são diferentes, são mais... Pois é. Então, isso foi uma coisa que, para a gente, contou bastante, sabe? Foi uma experiência que quiseram viver, né? Exatamente, exatamente. Legal. E nesse meio todo de procura e tudo mais, você já chegou ali a falar que me conheceu. Mas como é que foi esse processo exatamente de chegar até a mim, Silvia? Foi pela internet, né? Procurando youtubers e vídeos, etc. Eu cheguei e uma coisa... Bom, cheguei até vocês. E uma coisa que eu achei que, para mim, foi interessante foram aqueles vídeos de cidades. A série das cidades. A série da cidade, porque passou não só uma experiência, como um conhecimento. Quer dizer, a preocupação de vocês de mostrar particularidades de cada região, de cada cidade, os preços, onde é mais barato, onde é mais legal, áreas que não são tão legais, né? Áreas que são mais legais, áreas que são mais em conta, áreas que são mais caras, as vantagens e eventuais dificuldades de cidades que são mais para o interior, em termos de, para quem está procurando um emprego, perdão, para quem vai procurando para trabalhar em Portugal, de às vezes ter que gastar em deslocamento para um grande centro, ou não, podendo trabalhar em casa. Quer dizer, esses detalhes, inconscientemente, eu acho, foram importantes no sentido de dar chão, sabe? De dar uma segurança com quem você está falando. Não é simplesmente vender um projeto ou vender uma proposta, vender um produto. Você viu ali coisas que você falava que eram interessantes, coisas que não eram tão interessantes. Isso é importante, né? Quer dizer, não é uma pessoa que está querendo vender um produto, entendeu? E só falar das vantagens. Sim, sim. Esse é o grande diferencial que eu considero que a gente tenha em relação a todas as outras imobiliárias do país, né? Nós somos uma imobiliária, fazemos o projeto da mentoria com uma assessoria, como um processo de uma extensão do nosso cliente aqui em Portugal, porque realmente é um foco diferente quando a gente está preocupado com quem está comprando e não com quem está vendendo, e que me dá liberdade
liberdade de conhecer o país muito mais do que uma imobiliária padrão que tem só naquela cidade, que tem só naquele estado, por assim dizer, né? Então, se você conversa com a imobiliária X, imobiliária Y, ela vai ser perita naquela cidade, naquela região, mas ela não sabe mais nada de outra. E como investidor, você pode estar querendo não exatamente naquela região, mas onde vai te dar a melhor rentabilidade, onde vai te dar a melhor performance em termos de resultado. E isso a gente na Oliveira Imóveis conseguimos fazer justamente por a gente ter, né, essa liberdade no mercado. Então a gente roda o mercado inteiro e a gente vai conhecendo as cidades, vai conhecendo os distritos e com isso a gente consegue trazer mais informação útil. E você dá uma cara para a cidade para a gente, entendeu? Nos vídeos. Eu achei aqueles vídeos assim, continue fazendo, acho uma boa ideia. Eu estou fazendo mais. Porque dá uma cara para a cidade, entendeu? Então, quando, por exemplo, eu cheguei agora, quando a gente foi assinar, né, que eu aproveitei para passear um pouquinho, fui conhecer uma cidade que você tinha descrito. Eu tinha ideia exatamente de onde que eu queria visitar e onde eu não queria, ou não seria tão interessante, pelos aspectos que você levantou. Então, achei assim muito legal isso. Não, isso realmente é legal, é um ponto positivo do nosso processo de mostrar um pouquinho de cada cidade, de cada capital aqui do país e as cidades que circundam essas capitais, para justamente quem quer morar ter uma visão, igual você colocou. De repente a pessoa está pensando no trabalho e ela tem que ir para determinada região, mas quando ela está querendo vir por causa de estudo, ela tem que vir para uma determinada região onde vai ter aquele curso, então muda completamente o planejamento. Às vezes a pessoa não quer mais ficar no frio de jeito nenhum, então ela também tem que eliminar certas cidades, que a questão que eu falo, o transporte, quando você vai para o interior, a questão do transporte é um pouco reduzida, é um pouco mais, né, tendencioso, é mais complicado de se usar. Então, quando a gente trata numa playlist dessa, porque esses vídeos todos estão numa playlist tudo sobre os distritos de Portugal, né? Eu vou ver se eu deixo o link aqui depois para todo mundo. Então, nessa playlist eu vou falando de capital por capital, ainda faltam algumas, acho que faltam umas 3 ou 4 capitais para falar, eu ainda estou concluindo essa playlist, e a ideia é justamente essa, é trazer informação relevante para quem está vindo. Então, realmente, é o nosso processo de trazer mais segurança de forma bem transparente para quem está querendo comprar imóvel aqui em Portugal. Porque, de novo, a pessoa pode ir numa imobiliária, mas a imobiliária ela quer vender. Então, ela não vai falar os pontos negativos. E a gente não está preocupado com isso, a gente está preocupado em atender as necessidades do nosso cliente que está comprando. Então, a gente vai apontar para ele, olha, você tinha me falado de Lisboa, mas Lisboa não é onde vai ter a melhor rentabilidade. Se você está comprando para investir, é onde você vai ter que pagar muito, mas em termos de aluguel, onde você vai receber menos. Então, a rentabilidade, que é essa diferença que você tem entre o valor de compra e o que ele te rende mensalmente, vai ser baixa. Eu não te indico. Mas as pessoas, os corretores, os donos das imobiliárias tradicionais, eles não vão te dar esse tipo de dica. Eles vão querer que você compre lá em Lisboa, porque é lá que eles têm um imóvel. Então, é um ponto realmente relevante para a gente apontar para todos os nossos clientes, né? E assim, você conheceu o Giovanni, então, e a partir daí você confiou nele, né? A partir dessa playlist. A partir daí você seleciona, entendeu? Onde você vai trabalhar, né? Com quem você vai trabalhar, né? Aí você estava na época lançando a segunda mentoria, né? Aí a gente se inscreveu e ficamos esperando e tal. Aí de repente vem aquele monte de informações, vem os contatos, vem o vídeo, né? Coisa mais personalizada, né? Os documentos e tal, e aí a coisa foi correndo. Aconteceu assim. É legal ver que eu pude te dar essa credibilidade a partir do momento que você começou a me assistir, digamos assim, né? Você confiou, efetivamente, você passou a confiar em mim com esses conteúdos, né? E é o que eu sempre falo em todas as lives que a gente tem nas quinta-feiras, amanhã é dia de live também, inclusive, mesmo horário, meio-dia, né? Para quem está assistindo a gente, eu acredito que esse vídeo vai sair. Não, esse vídeo vai sair no YouTube, então ele não vai sair meio-dia, ele vai sair em outro horário. Mas lembrando, então, aproveitando a dica para todo mundo, todas as quinta-feiras, meio-dia, horário do Brasil,
Brasil a gente tem live. E é com esse tipo de informação que as pessoas me retornam, Giovana, eu confiei em você por causa disso, porque eu fui vendo seus vídeos, eu fui vendo suas informações, e isso foi me dando credibilidade para poder apostar na sua empresa de uma forma segura, sendo que não era uma aposta, né? Eu estava realmente contratando uma empresa séria, e isso é o que me deixa feliz no final das contas, porque é o que eu tento fazer, né? Eu dou um monte de informação que eu nem precisaria dar na internet, né? Eu estou ensinando as pessoas a fazer muito, muito do processo por elas mesmas, mas é justamente por isso que muitas vezes também elas confiam em mim, porque elas entendem que eu estou querendo ajudar, né? E é legal ver que você partiu como a maioria desse mesmo princípio. Eu te agradeço, eu aproveito o momento para te agradecer a confiança, porque é o que eu tento fazer, eu tento ajudar, eu tento, né, colocar as coisas da melhor forma possível. Mas eu não posso deixar também de te perguntar, Silvia, dentro desse processo todo, né, qual foi o seu maior medo depois de contratar a mentoria? Teve em algum momento durante o processo que você falou assim, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo que eu tinha que ter feito? Teve algum momento assim? Assim, eu acho que é natural, né? Primeiro porque, vamos dizer, é uma coisa diferente, né? Uhum. Você não é uma coisa que você faça todo dia, nem que você veja todo dia sendo anunciada, né? É uma coisa especial. Então, assim, o primeiro momento foi um temor, mas foi um certo, assim, a gente tem que mandar a documentação toda. Então, você Eu manda... acho que o primeiro temor é assim que você clica no botão para pagar, né? Você fala, pronto, agora eu Bom, paguei. Agora se deu tenho errado, que pagar, tenho lascou, que né? pagar. A Zactaesh, agora já era. A segunda é a documentação, porque você tem que mandar a sua vida, né? Tem que mandar, não Sim. tem jeito, mandar. Então você fala, ai meu Deus, né? Estou mandando minha vida para. Mas assim, ao mesmo tempo em que você manda, você tem todo aquele feedback de tá faltando isso, tá faltando aquilo, não sei o que dá uma certa. Não é aquela coisa que você mandou e a pessoa desaparece. Não, você está toda hora tendo aquele feedback, tanto por e-mail quanto pelo grupo, né? Porque é formado um grupo que vai trabalhar com você, né? Que personaliza o seu projeto, né? Então, assim, ao mesmo tempo que você manda, você fica receoso, você fica tranquilo, né? Assim, fica mais tranquilo. Uhum. Aí vem o momento, vem todos aqueles procura, né? Aí vem os imóveis que vocês selecionam, a gente diz se está interessado ou não, e vocês mandam a visita. Então, esse não é um momento de medo, é tranquilo. E é muito legal. Até vou dizer assim, é um aspecto muito interessante, porque desde a rua, a vizinhança, a subida, o elevador, ou a escada, ou a porta, todos esses aspectos do imóvel são mostrados no vídeo. Então, isso é uma coisa legal. Isso era, inclusive, minha próxima pergunta para você, já que você Me começou a falar adiantei. disso, né? É justamente isso. Como que foi essa experiência de comprar um imóvel aqui com a gente, à distância, pela mentoria, né? Como que aconteceu o processo? Como é que foi o prazo de ponta a ponta? Se foi algo que você achou que foi simples e foi rápido? Se você gostou das partes das visitas? Como que você se sentiu ao receber fotos, vídeos, o nosso dossiê, né, sobre o imóvel? Justamente isso que você está respondendo. Era a minha próxima Eu me pergunta. adiantei, né? Porque eu estou, acho que cronologicamente falando da minha. E eu já estava justamente pensando, pô, ela está falando uma coisa que eu quero perguntar, meu, porque é uma coisa que eu estava com dúvida de entender isso de você. Quer dizer, porque no momento em que você entra com a papelada e não sei o quê, né, que está tudo certinho, aí vem o próximo passo, que é a seleção dos imóveis que estão dentro do teu perfil, né? E aí vocês, quando a gente diz, eu achei, gostei desse, vocês vão lá e fazem fotos e vídeos e mandam imediatamente, no dia seguinte a gente está recebendo. E é muito legal isso, porque é completo, sabe? É uma coisa que você vê só um parênteses, quando eu fui ver o imóvel que eu selecionei, o meu vídeo ficou igual ao de vocês, não tinha o que tirar nem pôr. O que eu fiz para mandar para minha irmã, igual, porque é aquilo. Então, esse foi uma parte que eu vi, também gostei. Então, já sedimenta mais a nossa confiança, entendeu? De que... E aí, o medo seguinte é quando você fala assim, já voltando para a pergunta anterior, gostei desse, vamos em frente. Ai, meu Deus, agora não tem jeito.
Aí você entra no próximo, a próxima etapa, que é o contrato de compra e venda, que você tem que enviar o valor. E aí, para CPCV. quem não é da área, você tem que abrir uma conta, você tem que mandar dinheiro, você tem que ver uma corretora, enfim. Aí essa hora também é uma hora assim porque mexe com Gela, né? Que gela. valores, óbvio, né? Você se descapitaliza, não sei quem manda, mas também foi muito tranquilo, entendeu? Foi um processo estressante, obviamente, mas Claro. dentro, sem desconfiança, né? Nesse momento eu não tinha desconfiança, Tem mas um eu nível estava. de estresse por lidar com uma quantia alta, porque até então você só tinha pagado o valor da mentoria. Se perdesse esse Mas a valor num golpe, prestação, e a é, prestação, a mentoria e e a a prestação, prestação. exatamente. Mas se perdesse aquele valor do golpe, era um valor relativamente baixo comparado ao Menor, valor que você vai claro, pagando, está pagando um CPCV, claro, que geralmente é 10% do do valor do negócio. imóvel. E aí já é 10% de um valor em euro, ou seja, muito É. mais expressivo. Eu entendo totalmente esse estresse natural que a gente sente. Pô, a gente está lidando com uma quantia muito alta. Mas, de novo, a gente deu todo conforto para vocês a nível de informação para Isso, vocês isso, fazerem esse processo isso. com segurança, né, Silvia? Isso é muito importante, entendeu? As pessoas com quem a gente lida nesse processo todo, né? Desde você até os outros, né? Alguns que eu só conheço por, Por por mensagem, redes, por pela, ligação. pela internet, são pessoas que estão sempre muito próximas, né? Quando você chama, já responde, e dá a ideia de que entendem do assunto. Entende? A tua dúvida nunca fica assim, não sei, vou ver, quem sabe. Não, a pessoa te responde, ela entende do assunto, profissional, né? Uhum. Então, isso dá também uma segurança, entendeu? De E que tem que você está ser. num caminho bom, num caminho reto. Sim, e Tá? tem que ser, e tem que ser. A gente dá muito treinamento dentro da empresa para todos os nossos colaboradores, né? A ideia da Isso é importante. experiência, sabe? A ideia da experiência, da Uhum. pessoa que já passou por isso, então ela sabe te responder, porque a tua dúvida não foi só sua, a dúvida é das pessoas que passam De por todos isso. os clientes, exatamente, exatamente. E a gente bate muito nessa tecla do treinamento, né? A gente tem treinamentos rotineiros dentro da empresa para justamente todo mundo estar no mesmo nível de informação. Isso, Dentro, isso. claro, daquele patamar que aquele funcionário está, né? Vai ter dúvidas que vai estar acima desse patamar. Então, Isso. vai para o supervisor, vai para o gerente da empresa, vai para o dono da empresa, o Giovanni. Então, a gente tem sim esse nível de hierarquia também, até mesmo para poder trazer um processo de forma mais seguro e não virar uma bagunça, né? Onde todo mundo Mas sabe isso, responder de isso tudo, né? é rápido, né, Giovanni? Mesmo quando você precisa subir, que já aconteceu com a gente. Você precisar subir, é assim, no dia seguinte você já tem a resposta do nível acima, entendeu? Então, não fica aquela coisa no vácuo, entendeu? Exatamente, exatamente. Porque a gente não precisa pôr quem está responsável pelo grupo para procurar o imóvel sabendo sobre a parte de financiamento. Não foi o seu caso, você comprou à vista, mas de uma forma geral, para saber sobre financiamento, para saber da parte jurídica do processo, se a documentação está toda ok. Isso. Não, ele vai pegar aquela documentação e vai mandar para o nosso setor jurídico, nosso advogado que vai analisar, Equipe, né? né? Equipe. Trabalha com equipe, exatamente. Então, o nível de subir as respostas dele é muito bem feito, muito bem detalhado dentro da empresa, para justamente na hora que o nosso cliente, igual a Silvia, tem a dúvida, isso ser escalado rapidamente, né? Não fica um monte de gente perdida, sem saber o que responder, e com isso complicar a vida do cliente que já está lá no Brasil em prantos, né? Pô, e Né? agora? Não, você Agora está. sim eu caí no golpe, agora eu tô entendendo que eu caí no golpe, né? Não, e você não está Pode. levando em consideração, nesse cair do golpe, os familiares em volta que não estão por dentro. Você é maluca, você é louca. Imagino, imagino, porque De onde você tirou todo essa cliente ideia? fala isso. Eu imagino, eu imagino. Então é assim, todo dia, você é louca, você é maluca. Então você tem que ter um reforço do outro lado, justamente para te manter nesse caminho que todo mundo não, mas que uma Uma boa parte boa parcela, né? Eu
imagino, não é fácil, né? Quando a gente está. E eu já falei com a Valéria, que dá o suporte para a gente aí no Brasil, né, nos processos, de uma família que eu gostaria muito de entrevistar, mas ele já falou, Giovanni, eu não tenho coragem, eu sou muito tímido e não vou aceitar. Que foi um caso muito nesse tipo. Ele é uma pessoa, um adulto, mais de 40 anos e tudo mais, e comprou uma casa aqui de mais de 300 mil com a gente. E quando foi a entrada, foi 20%. Então era 60 e tantos mil euros. Ó, subiu um monte de balãozinho, não sei por que aqui. O computador, já tem as coisas do computador que ele entende. Eu faço joinha, tem hora que ele entende. Tá vendo? Agora eu fiz alguma coisa que ele entendeu que é balão, não entendi não. Mas ele comprou uma casa de mais de 300 mil euros e teve que dar 60% de entrada, 20% de entrada. Isso deu mais de 60 mil euros. E o pai dele, mesmo ele tendo mais de 40 anos, o pai dele falou, você não vai fazer essa transferência para esse rapaz. Eu não deixo, eu não permito você fazer. E foi uma loucura conseguir fazer ele fazer a transferência, porque ele queria fazer a transferência, mas ele, com mais de 40 anos, tinha um pai que não estava deixando. Estava quase interditando ele. Exatamente. Você está maluco? Você vai dar 60 mil euros, não sei quantos, mais de 300 mil reais para um rapaz lá em Portugal. Você nunca viu um menino antes, você não sabe se isso é verdade, se é um golpe. E, gente, que processo que foi complicado por causa desse ponto. Hoje em dia, o pai dele me conhece, já veio aqui em casa, eu vou na casa dele, virou amigo como a maioria dos clientes, graças a Deus a gente tem essa proximidade, né, de virar amigo de muitos deles. E eles vieram para morar, não eram investidores, então manteve esse contato. Né? E o pai dele hoje conversa comigo, ri do episódio, mas é uma coisa que realmente é um problema, né? E eu entendo isso perfeitamente. Então, toda vez que o cliente está com dúvida no processo, principalmente nessa parte financeira, de chegar a hora de assinar o CPCV, de pagar os impostos, eu sempre estou ali mais presente ainda, né? Estou sempre presente, mas nessa hora eu fico mais presente ainda, porque eu sei o quanto que isso pode dar medo, já que geralmente a gente tem muitos parentes falando com a gente, olha, não faz isso, não transfere isso, que isso é perigoso. Eu sei muito bem como que é isso. E é natural, né? Natural. Isso natural. faz parte, né? A gente, enfim. Por isso que Absolutamente. é bom esse chão, entendeu? A gente já chega num ponto em que você já tem um relacionamento maior, né? Então você já confia mais, né? Exatamente. Chega nessa hora, já é mais natural o processo de confiar na gente, mesmo com os parentes, que são pessoas que conhecem a gente a vida toda, mesmo eles, com todo esse background de nos conhecer, falando para não fazer, a gente ainda faz, né? A gente já criou essa relação de confiança. E é o que a gente tenta fazer com todo cliente mesmo, é ajudar para poder facilitar o processo, né? E o seu processo, justamente por ter sido à vista, ele foi muito rápido, né? Ele durou 5 meses, né, Silva? Foi um processo rapidinho. Foi. E foi assim, que você assina o contrato de compra e venda e normalmente é um mês depois que você finaliza, né? Faz a escritura. Então, sim, quando não tem banco envolvido, é rápido, né? Quando não tem banco envolvido, até 15 dias depois, você já pode marcar a escritura. Realmente fica muito rápido. E assim, nem sempre você tem essa noção de como as coisas têm que ser rápidas, né? Então, você tem que, acho que, estar mais preparado do que o estava, que foi uma correria louca, né? De abrir conta em banco, de uma série de detalhes burocráticos, administrativos que você tem que fazer, que às vezes você não está, se não é da área, você fica meio... Mas foi muito, dentro desse estresse todo, foi uma coisa muito tranquila, entendeu? Quer dizer, o estresse é do processo, não tem jeito. Sim, né? É natural de você estar ali tendo essa questão toda para administrar, né? É como casar, ter um filho, é sempre a mesma coisa. Você sabe o processo, você sabe como é, mas você fica estressado, não tem jeito. Exatamente. E hoje, depois de ter feito essa escritura, né, depois de ter finalizado o seu processo, o seu imóvel estava alugado aqui menos de 24 horas depois da escritura. Foi um choque, entendeu? Porque eu ainda estava assim digerindo aquela coisa, né, meio que comemorando assim. Aí eu recebo um contato de uma funcionária dizendo: temos já uma pessoa interessada, não sei o que, não sei o que.
Eu dei... Calma. Deixa eu curtir o imóvel que eu comprei primeiro, né? Ainda nem entrei nele, ainda nem sei. Mas foi assim, foi ótimo, né? Foi muito bom. Mas foi assim, foi 24, acho que foi menos de 24 horas, entendeu? Foi porque a gente te falou que ia ter escritura, fizemos a escritura. A escritura foi. E aí eu já falei com a minha equipe, ó, a escritura está na mão, então já podemos tratar o processo de aluguel. E aí a Então, Jeane te ligou, assim, que é a supervisora da empresa. foi um choque muito bom, mas como? Nossa! Então foi muito legal, foi muito bom, né? Foi ótimo, porque aí eu pude até passear, ficar tranquila e estamos aí, né? Numa das melhores expectativas que você tinha para o projeto, Silvia, você imaginava ele tá alugado tão rapidamente assim após a compra? Não. Nem nos seus melhores... Não, no meu cenário, o melhor cenário seria, sei lá, 1 mês, 2. Era uma coisa até que minha irmã, né, que ficava no meu ouvido, não, você tem que ver se isso vai ser alugado, porque de repente não vai ser alugado, não sei o que, no dia seguinte. Já voltou para o Brasil com o contrato de aluguel na mão, praticamente, sim, né? Sim, exatamente. Então foi muito rápido, eu não tinha essa ideia. Acho até que o apartamento legal, no lugar legal, foi uma coisa muito legal e que pessoas que entraram e que ficaram também felizes de terem encontrado. Então, acho que foi uma coisa de bom para todo mundo, né? Com certeza. É um ganha-ganha, como a gente chama, né? Porque a gente não quer forçar o proprietário do imóvel a colocar o imóvel no mercado para ganhar muito. Eu não quero aqui colocar ninguém para poder, olha, eu acho que dá para a gente forçar aqui para colocar o aluguel por 2 mil, por 3 mil. Não quero isso. Não é por aí. Não é o tipo de apoio que eu dou para quem compra e também não é o tipo de apoio que eu dou para quem arrenda, né? Eu quero fazer um negócio justo para ambas as partes. E na hora de comprar, a gente também quer que seja uma compra bem feita. Então, a gente vai orientar o cliente nesse sentido. Olha, esse imóvel está bonito, está lindo, o preço dele está interessante, mas a zona que ele está, a região que ele está, você não vai alugar ele rápido. Então, eu não indico. Ele está bonito, ele foi reformado, ele está bonitão, mas você vai ter dificuldade para alugar. Ou então, o imóvel está lindo, está impecável, o bairro está lindo, mas está caro demais, eu não iria. Por mais que você amou, por mais que você for que paga esse valor, eu não pagaria, eu te sugiro não pagar, porque na hora de rentabilizar ele, o aluguel vai ser baratinho e vai ficar diferente também, vai ficar ruim nesse ponto para você. Então, a gente Mas isso é um diferencial, Giovanni. Isso é um diferencial, entendeu? Exatamente. Você sente uma pessoa que tem mais experiência e que vai te orientar direito, para você também não fazer besteira, entendeu? Exatamente. Essa é a ideia. Com a nossa assessoria, com a mentoria, a gente trazer para o nosso cliente um processo que ele vai ficar seguro, que depois da compra feita, o imóvel dele vai ser alugado quase que imediatamente, porque essa é a nossa proposta. A gente não quer que a pessoa compre um imóvel com a gente e pronto. A gente não quer ter um cliente que vai comprar o imóvel com a gente e depois vai achar ruim porque não consegue alugar o imóvel dele. Não, a gente quer que ele tenha uma boa relação com a gente. Então, para isso, a gente vai indicar para ele bons imóveis. Bons imóveis não só na questão do preço, mas também no bairro, às vezes no prédio, que é uma coisa muito importante. Você recebeu o dossiê contendo informações de fotos e vídeos, mas também um dossiê de um checklist, né, com um texto ali explicando tudo sobre o imóvel, sobre o bairro, distância para ponto de ônibus, o que tem ao redor do imóvel. Então, tudo mercado, isso... era uma coisa que eu falava, tem que ter um mercado perto, Exatamente. Tem que ter um comércio, então, tudo no isso... meu caso, né? No meu caso, isso era uma coisa importante. Exatamente. Tudo isso são insumos para facilitar o processo de quem compra e que posteriormente vai também ser útil para quem aluga. Então, tem que dar match, né? Tem que ser uma informação que casa tanto para o comprador quanto para quem vai ser o inquilino depois. E se a gente vai fazer esse trabalho em conjunto, eu não adianto pensar só no seu lado, eu tenho que pensar no lado do inquilino também. Giovana, eu quero comprar aquela casa lá no alto da colina, que ela está fantástica, tem uma vista fantástica. Uma vista. Exato, a vista dela é linda, é fantástica, mas e depois para alugar ela? As pessoas vão querer pôr só a vista na frente de tudo, e no dia a dia, para ela ir na padaria, ela vai precisar de carro, para ela ir em qualquer lugar, ela vai precisar de carro. Vai ser um imóvel que vai ser mais difícil de arrendar. Vamos procurar outro? Vamos procurar um outro mais no pé do morro, onde já tem mais serviços agregados junto. Então, tudo isso é um diferencial que a gente faz. E que
me leva, aproveitando o gancho, a te fazer uma pergunta, né? Tendo feito o processo agora, você alugou já o seu imóvel 24 horas antes e tudo mais, você se acha apta ou você se acharia apta a fazer esse processo agora numa compra de um segundo imóvel sozinha, Silvia? Você fala, pô, fiz o processo todo, aluguei o imóvel com o Giovanni, já tá dando tudo certo, acho que vou aproveitar mais um dinheirinho aqui, vou comprar mais um e agora que eu já sei como é que as coisas funcionam, vou fazer sozinho. Você acha que valeria a pena agora usar o background da experiência que você teve com a gente e desenvolver esse trabalho sozinho, Silvia? Olha, não é o meu perfil. Talvez tenham pessoas que tenham esse perfil, assim, mas o meu perfil seria de novo. Alô, mentoria 2, porque eu não teria condições aqui, eu acho, entendeu? Não estou querendo dizer que tem pessoas que podem achar que foi um aprendizado. Eu não teria condições de ter as informações que vocês me deram estando aqui. Eu faria novamente com vocês, sinceramente, não estou ganhando nada com isso, entendeu? De acharem que eu estou me dando... Não, mas eu optaria. Por quê? Porque é uma segurança. É a mesma coisa de, talvez, aplicar na bolsa. Tem gente que tem jeito para aplicar na bolsa, vai lá sozinho e tal. Tem aquele que vai aplicar na bolsa porque teve uma orientação e dá com os burros na água. Então, eu não faria isso sozinha, não. Eu iria novamente por essa orientação, com mais conhecimento, poderia até ter perguntas mais específicas e tal, porque a gente aprende, claro, né? Claro. Mas eu não optaria em fazer sozinha, não. Legal. Isso é uma coisa que eu gosto de perguntar para todo entrevistado meu. Todos, sem exceção, eu sempre pergunto isso. Porque realmente é para poder entender se o que a gente está fazendo está alinhado com a expectativa do nosso cliente. E é uma pergunta que eu considero interessante, é pertinente, porque a gente vai, com isso, ganhar um feedback real. Se, Giovanni, hoje eu achei caro o seu serviço hoje, com esse conhecimento que eu ganhei, eu já faria sozinho agora, né? Então, é uma ideia de... Eu aprendi, entendeu? Eu acho que tem esse lado docente, né? Eu aprendi, quer dizer, uma segunda vez seria sem aquelas surpresas, sem aquele estresse, sem aquela coisa, já seria um caminho já mais tranquilo, né? Uma estrada pavimentada, mas eu faria novamente com vocês, sem sombra de dúvida. E vou te dizer mais, numa boa mesmo, eu aconselharia, eu tenho amigos que estão, quero saber como é que foi, vou até mandar o vídeo para eles. Eu aconselharia vocês, não, tranquilo, sem titubear. Foi muito bom. Inclusive, fico legal, fico contente. Inclusive, no dia da assinatura, foi uma experiência muito interessante, entendeu? Eu até falei com a minha irmã, né, que eu te falei que é advogada, que trabalha, compramos imóveis, vendemos imóveis. Foi uma experiência muito clara, tranquila, boa, fluiu, sabe? Aquela coisa que flui. Com a sua presença, você me deu muita segurança. Eu não o conhecia pessoalmente, né? Parece que a gente, quando chega, já vai beijando, abraçando, que parece que conhece. Mas foi uma experiência muito, muito fluida, foi muito bom. E é legal. Outra vez eu não estaria aí, né? Exatamente. E é legal você falar isso, Silvia, porque na sua experiência, o seu processo ainda foi diferente da grande maioria, porque os vendedores não falavam português, né? Então, foi uma experiência ainda mais enriquecedora, né? Porque os vendedores do imóvel seu não eram cidadãos portugueses, não eram cidadãos que falam o idioma português, né? Poderiam ser não português, mas poderia ser do Brasil, podia ser da Angola, né? Mas eles eram de Israel, se eu não me engano, né? Não, da Turquia, eles eram turcos, exatamente. E isso trouxe um quê a mais para a escritura, para o dia da escritura, né? Porque teve que ter um tradutor juramentado para poder ir falando, né, repetindo tudo em turco para eles. Então, foi tão tranquilo. E foi tão tranquila, né? Quer dizer, não teve como ser não. Foi assim. Exatamente. E agora eu tenho que te perguntar. Você quis vir
para a escritura, né? Você quis participar desse momento, que é algo que eu realmente coloco em várias lives, eu já falei isso, em vários vídeos do canal também tem isso, né? A empresa é transparência. Comecei falando essa gravação aqui de hoje, justamente isso também, mas foi uma opção sua, né? Ter vindo cá. Não foi nada que o processo precisou, porque a gente faz tudo realmente sem precisar da pessoa ter vindo. Num segundo projeto, já que você falou que contrataria a gente novamente, no segundo projeto, você estaria mais Falta dinheiro. Você estaria mais confortável em fazer o processo sem, agora eu já assinei a primeira, eu faço a segunda sem problema nenhum, porque realmente eu vi que tudo funciona e realmente não precisa da gente estar presente? Ou é mais uma coisa que você gostaria de, não, eu quero assinar de novo a escritura, eu quero ir lá no dia da escritura? Foi uma decisão de querer vir, mas por algum receio interno de você, mesmo que inconsciente, ou não, você estava com alguma viagem planejada para cá e por isso que você aproveitou para fazer a escritura, você queria mesmo participar da escritura? Qual foi essa razão específica? Não era planejada, não foi uma coisa planejada, não. Eu vou muito da família falando, você tem que ir, não sei o quê. Tanto é que deu a passagem e tudo, né? Então foi uma pressão e eu fui, mas fui tranquila, não fui estressada, não, tá? Aproveitei, como eu te falei, passei. A passear. Já que estou aqui, vou passear, né? Tá Mas certíssimo. numa segunda vez eu não. A menos que fosse para passear também, aproveitasse. A menos que a família pagasse de novo a passagem, né, tia? Já que vou pagar de novo, eu vou de novo. Agora não vou pagar nada. Não, me sentiria tranquila e não precisar ir, não teria essa necessidade, nem desconfiança. Faria na boa, à distância. Menos trabalho até, né? Menos trabalho. Não, E por falar em trabalho, eu acredito que o nosso trabalho, ele então foi muito dentro das suas expectativas, né? Você está feliz, você ficou satisfeita, fez a escritura, o imóvel alugado em menos de 24 horas. Para você, na sua opinião, qual foi o maior acerto em ter adquirido a mentoria Minha Casa em Portugal, Silvio? Maior acerto? O maior acerto. Foi ter dado tudo certo, tranquilo, feliz. Foi um processo, eu acho que a palavra é essa, foi um processo feliz, sabe assim? Estava feliz, voltei feliz, estou satisfeita, não sei, não foi tranquilo, foi bom, era uma ideia de uma maluca, né? Como eu era tida, que começou há uns 2 anos atrás, sendo germinado, né? Essa aposta, e que em 5 meses foi executado, né? Nem nos meus sonhos, eu sempre achava que não ia dar certo, assim, não é que achava, no fundo, antes, eu ficava, não, isso é um esporte, eu estou fazendo isso só para me distrair, né? É igual olhar roupa em vitrine de loja, né? Você vai lá, isso, vai no shopping, bater perna e tal, isso. E aconteceu, entendeu? Então, e aconteceu rápido, foi bom, foi feliz, como eu te falei. E então, hoje tem renda aqui na Europa, né, Silvia? Pois é, rapaz, ainda tem isso, né? Ainda não me acostumei com essa Ainda tem renda na Europa. ideia. Deu certo, saiu da ideia de só passear no shopping, comprou e agora tem renda aqui na Europa. E você disse que a família ajudou você nessa ideia de vir para cá, porque estava ali buzinando no seu ouvido e tudo mais. Eu sei que você já falou isso mais ou menos aí, mas ficou meio que na entrelinhas, enquanto você falava de uma forma geral. E eu, então, aproveito para te perguntar mais oficialmente, né? Eu sou cara de pau, eu vou aproveitar e vou te perguntar aqui. Pode. Hoje, você indicaria a Oliveira Imóveis, então, a mentoria para esses seus parentes, para amigos, para pessoas que te perguntam como que foi esse processo? O que você teria para dizer para quem está assistindo a gente, para quem está acompanhando esse vídeo no YouTube? O que você diria para essas pessoas a respeito não só do Giovanni, porque o Giovanni é quem dá a cara para a Oliveira Imóveis, mas sim sobre a Oliveira Imóveis. O que você diria sobre o projeto Mentoria Minha Casa em Portugal? Olha, eu diria que se é projeto de uma pessoa de investir em Portugal ou de morar em Portugal, de comprar um imóvel em Portugal para alugar, para morar, para enfim, que é um custo-benefício muito favorável para o benefício, entendeu? Que vai te dar um retorno com muita honestidade, competência, que as coisas
fluem, que não fica nenhuma coisa meio esquisita ali no meio, que você fica desconfiando, que eu recomendaria. Aliás, eu estou recomendando, né? Um monte de coroa, que nem eu, meus colegas de turma e tal, o pessoal mais velho que está meio preocupado, né, com os investimentos que tem, e com a idade, e querendo ter uma possibilidade, e alguns até que já têm até cidadania portuguesa, são filhos de portugueses, eu recomendaria sem nenhum problema, entendeu? Muita tranquilidade. Legal, legal. A ideia nossa sempre é essa, né, Silvia? É ajudar o cliente. E é igual eu falo nas aulas da mentoria. O valor nosso, ele poderia ser até maior, mas a gente não quer isso. A gente não quer descapitalizar ninguém. A gente quer fazer uma coisa que tenha que seja um investimento, que realmente, como Sim. usando a palavra que a Silvia usou, o custo-benefício seja muito vantajoso, né? Porque na hora que a pessoa pensa, pô, eu poderia tentar fazer isso sozinho, mas eu vou gastar com hospedagem, eu vou gastar com passagem aérea, eu vou quebrar a cabeça para entender os bairros, que eu não sei como é que os bairros funcionam, se aquele prédio realmente é um prédio bom, se é um prédio mal falado, se essa reforma foi para inglês ver, ou se foi realmente uma reforma bem feita. É uma coisa que... O aspecto também dos documentos, a parte jurídica, Giovanni, que isso, entendeu? Por mais que a pessoa seja um advogado ou que tenha conhecimento disso, é outro país. Entendeu? São São outras regras. outras regras, a documentação, e isso é, às vezes, uma coisa que, para vocês já conhecem os caminhos, vai demorar, sei lá, 15 dias para tirar um documento, uma pessoa que não conhece vai gastar dinheiro, vai não sei o quê, e ainda pode dar com os burros na água, né? Pode comprar uma coisa que tenha problema, que tenha dificuldade, que tá... Enfim. Então, assim, Sim. essa parte é muito tranquilizadora, sabe? Assim, você fica mais confiante, né? Exatamente, exatamente. E para finalizar, Silvia, a última pergunta para ti aqui, Tá bom, finalizando a conversa, por assim dizer, né? tá Você bom. gostaria eu gostaria, na verdade, de saber quais foram os erros, se tiver, pode falar abertamente, tá? Zero problema, zero problema. E os acertos da sua decisão de comprar um imóvel à distância aqui em Portugal. Você, durante o processo, teve pontos que você falou assim, Giovanni, aproveita aqui para te dar um feedback aqui, que aconteceu isso e não foi legal, mas em compensação aconteceu isso aqui que eu achei que foi maravilhoso, eu nem esperava por isso, e vocês vieram com esse tipo de proposta, de solução. Quais foram os erros e acertos durante o processo com a gente aqui na sua compra de imóvel à distância, Silvia? Não sei se a gente. Bom, vamos dizer assim, as coisas que seriam menos legais, né? Quer dizer, eu acho que eu acho que eu não tive muitas opções de imóveis. Talvez Uhum. até por um erro meu de colocar talvez determinadas Filtros. filtros que nem eu mesmo sabia que eu não queria, entendeu? Aham, aham, Então, aham. a gente às vezes começa com uma ideia e termina com outra, né? Essa questão, por exemplo, de não conseguir o financiamento, eu inicialmente estava planejando um imóvel que era um pouco mais caro, em que eu daria de entrada esse valor que na realidade eu comprei. E, Uhum. no fim, acabou que deu tudo certo, né? Você vê que os caminhos são tortuosos, mas que, às vezes, a gente tem um destino a cumprir, né? Então, isso, para mim, quer dizer, naquele momento, foi uma coisa que eu queria ter tido mais opções, mas eu acho que a questão do preço, a questão de não ter tido financiamento, me deixou meio confusa dentro desse Na hora. processo. Uhum. Mas isso é coisa assim de uma semana, nada dramático, nem nada muito. Faz parte, né, da evolução, do amadurecimento, até da gente, tá? Uhum. Até de mim mesma, de que Sim. estava pensando uma coisa no início e depois eu vi que eu não queria essa coisa. Na realidade, eu queria uma outra coisa, que foi o que a gente acabou obtendo. Então, os acertos, eu acho que a visita é um grande acerto, a visita do imóvel, da forma como vocês fazem, é um grande acerto. A parte jurídica, eu acho que é um grande acerto. E no dia, eu acho que foi um grande acerto. Foi tão fluido o processo, sabe, assim, tão tranquilo, eu não consigo nem achar a palavra. Foi bom. Foi Foi assim, de não natural. ter...
Foi natural, flui, sabe aquela coisa que parece, você estava presente, a gente desceu, foi lá, vê as coisas, entra tudo, está tudo direitinho, e também o feedback toda hora. Já tem isso, já tem aquilo, para não deixar esquecer. Eu sou meio obsessiva, eu acho que eu não esqueci nada, mas eu acho que isso dá mais segurança à pessoa que está ali na frente. Sim, Está isso é legal. toda hora tendo feedback, sabe? Não deixar muito tempo a gente sozinho, não, porque a gente vai besteira. Exatamente. Isso nunca é muito positivo. Isso é complicado. Mas são as questões que você colocou são bem interessantes, tá? São bem interessantes. E eu até aproveito para usar essas suas ponderações como algo para explicar para quem está assistindo a gente e vai tornar a gente uma assessoria para eles, né? Vai se fazer cliente nosso, né? No futuro, se Deus quiser. Que tome muito cuidado realmente com essa questão dos filtros. Isso realmente é um ponto complicado que vai minando a sua expectativa de encontrar o imóvel, vai te deixando cada vez mais triste. Porque muita gente vem com essa ideia, e a Silvia pontuou muito bem mais no início da entrevista, sobre a forma de construção dos imóveis aqui em Portugal, que é completamente diferente do Brasil, né? Como que são os imóveis, como que são os banheiros, né, Silvia, como você mencionou. Então, as pessoas estão no Brasil, então elas têm uma ideia do que elas querem de imóvel. Eu quero um imóvel assim assado, com isso, com aquilo, com esse outro aqui, esse ponto aqui é importante, não pode deixar de ter de jeito nenhum. Quando a gente começa a mostrar os imóveis, a pessoa começa a meio que dar ali uma baixada no espírito dela, porque ela começa, mas não era isso que eu queria, não é desse jeito. Só que a forma de construção é igual a Silvia pontuou, é diferente, né, Silvia? E isso vai fazer com que a gente tenha que, e quando eu falo eu falo a gente no sentido do cliente, né, a gente que está comprando, faz a gente ter que ter um posicionamento diferente. Opa, peraí, então eu tinha elencado isso aqui tudo como filtro, na verdade eu tenho que tirar, porque isso aqui lá em Portugal é exceção, é raridade. Se eu colocar isso como filtro, eu vou reduzir a quantidade de imóveis que eu vou ver. Exato. Eu estava com a expectativa de ver 30 imóveis antes de decidir por qual comprar, e eu vou ter que decidir qual comprar em 5, em 6, em 7. E eu estava com a expectativa de ver 30, porque realmente tem isso, né? O tipo de imóvel aqui é muito diferente. Eu chego aqui a ter cliente que bate o pé comigo, que quer ter o tal do ralo na cozinha, que quer ter o ralo no banheiro para poder lavar jogando água, passar vassoura ali. E eu falo, gente, se a gente colocar esse filtro, a gente não vai conseguir imóvel, porque não tem. Eu nunca vi em 6 anos trabalhando aqui, olha que eu já visitei imóvel de norte a sul, realmente não é uma questão de região, os imóveis do norte de um jeito, do sul é de outro. Não, a arquitetura em si é diferente, realmente, mas essa questão do ralo, por exemplo, não muda, de norte a sul não se usa ralo nos imóveis. E eu tenho cliente que bate o pé que quer danado. A outra coisa também, que o imóvel é diferente, é a questão de porteiro. Sim. Os imóveis não têm porteiro, não tem portaria. Não tem portaria. Quer dizer, não tem portaria. Então, uma pessoa que está acostumada, que talvez não tenha viajado, não está acostumada, não, quero uma portaria porque vai ter um segurança, não sei o quê. É outra realidade, é outra história, é outra estética, inclusive, estética. Exatamente. Né? E não quer dizer que seja ruim, não, mas é diferente. É diferente, é só diferente. Exatamente. Então, você tem que conhecer, saber essa diferença para você entender. Né? E tem coisas que são muito boas, são melhores que aqui, eu acho. Muita você coisa compra um imóvel que já realmente é melhor aqui do que vem com geladeira, vem com máquina de lavar roupa ou máquina de lavar louça, que vem com uma série de forno. Às vezes um móvel até de construção, né, nova, vem com todas as louças. Aqui você compra um imóvel assim que vem pelado, não vem com nada. Vem com as louças. Não vem um vaso sanitário, né? Não vem ali não vem nada, não vem nada, né? Exatamente. Então, é muito diferente daqui, porque aqui até os quartos vêm com roupeiros, né? Vem com roupeiro, a cozinha costuma vir. Então, todos assim, tem coisas que são diferentes que você vai estranhar e tem coisas que você vai dizer, puxa, mas que bom, né? Que legal que é assim, né? Não tem o ralo,
mas tem uma máquina de lavar. Exatamente, exatamente. São pontos diferentes e que eu aproveito, né, a oportunidade para frisar que realmente é importante as pessoas prezarem muito pelo planejamento da mudança, porque isso pode sim ser um grande diferencial na hora dela falar: não, Giovanni, eu gostei dessas opções e essas opções me mostrou que realmente eu estava convicta que era mais ou menos isso mesmo. Ou então, Giovanni, que bom que você me mostrou isso, porque não é nada daquilo que eu estava imaginando, e agora eu vou ter que reprogramar meu cérebro de novo para entender o que eu quero, porque é importante as pessoas terem consciência que realmente o mercado aqui é diferente, a forma das coisas andarem aqui é diferente. E por mais que, em alguns casos, alguma coisa tenha que sair do ponto A para o ponto B, totalmente diferente do que a gente tinha planejado, igual foi o caso, né, de que você, no início do processo, tinha aquela expectativa de fazer um financiamento, usar o dinheiro para dar de entrada e fazer o financiamento do restante, você acabou por fazer um negócio usando o dinheiro que você ia usar de entrada para comprar à vista, mas teve nesse processo uma rentabilidade incrível, né? Que eu lembro que a gente conversou, eu gosto de afirmar para todo mundo aqui que eu não dou números de venda, de aluguel de imóveis que eu negocio, eu não acho que é ético eu fazer isso. A Valéria faz isso nos vídeos dela, porque ela fala que ela é um livro aberto, ela não se importa, mas eu não gosto de fazer isso. Mas, no seu caso, a gente teve uma rentabilidade bruta de mais de 5%, sem citar valores do imóvel e do valor do aluguel, mas a gente teve uma rentabilidade de mais de 5%, o que no mercado imobiliário é um valor incrivelmente bom, né? Ou seja, você comprou um imóvel mais barato que você tinha pensado no início, porque você ia usar financiamento, então você ia poder aumentar o valor de compra, mas ainda assim, comprando um imóvel mais barato, você manteve uma taxa de rentabilidade dentro e acima da média do mercado aqui em Portugal. Então, é uma rentabilidade excelente, né, Silvia? E eu descobri que eu queria uma coisa que eu não sabia que eu queria, entendeu? Não sei se é meio doido, isso é meio doido de falar, mas eu achava que eu queria uma coisa que, na realidade, não era, era um achismo. Sim. Quando eu fui ver, na realidade, eu vi que eu queria uma outra coisa, tanto é que foi assim, né? Foi rápido. Deu match, gostou e foi para cima, comprou e em 5 meses estava com o imóvel alugado, né, Silvia? Em 5 meses de processo, desenho dos dinossauros, aquele desenho dos dinossauros, é a mamãe, né? Era isso, encaixou assim, fez sentido, sabe? Sim, afetivamente falando, né? Sou uma exatamente. muito afetiva. Ô, Silvia, eu só quero agradecer a sua participação aqui. Foi ótimo conversar contigo, tá? Foi uma delícia ter esse momento conversando contigo, você expondo um pouquinho do seu processo para a gente, me dando mais insumos para entender como que foi o processo de vocês, para eu melhorar internamente com a minha equipe, para mostrar para outras pessoas também como que é esse processo de compra, não estando em Portugal, fazendo todo o processo. Você veio só para assinatura, né? Mas todo o decorrer do processo foi feito à distância. Então, quero te agradecer imensamente pela oportunidade, tá? A Oliveira Imóveis e toda a minha equipe fica de braços abertos para continuar te ajudando, de continuar dando todo tipo de informação que você precisa. Claro que a gente vai continuar, porque você faz a gestão do imóvel com a gente, né? Então, o seu imóvel está alugado com a Oliveira Imóveis, então todo mês a gente vai, né, trazer o dinheirinho do inquilino no seu bolso, ele vai te gerar essa renda importante em euros para você todos os meses. E, de novo, eu só agradeço de coração o carinho que você teve. Você não sozinha, né? Você e o Lúcio, que não quis participar. Isso. Mas o carinho que você e o Lúcio tiveram com a gente aqui, com a minha equipe, tratando a gente sempre com muito carinho nesse processo de compra, que eu sei que é, sim, estressante. Por mais que tudo flua maravilhosamente bem, né? Você tem aí familiares, amigos, parentes, falando no ouvido o quanto que é perigoso esse tipo de informação, e mesmo assim, você foi lá, acreditou na gente, deu esse voto de confiança pra gente. Então, muito obrigado mesmo, tá, Silvia, por todo esse carinho. Obrigada a vocês também. Obrigada também, foi um prazer. Pessoal, me despeço. Pode dizer, desculpa te interromper. Não, a gente vai se falando. A gente vai se falando. E, pessoal, eu me despeço aqui desse vídeo, eu agradeço a todo mundo que ficou até o finalzinho, deixem seu like, deixem seu joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, e vamos para os próximos vídeos dos outros mentorados que também vão ter os seus processos finalizados aqui com a Oliveira Imóveis, comprando um imóvel em Portugal, que gera renda em euros, todos os meses colocando dinheiro no bolso de cada um deles. Então, muito obrigado, gente. Tchau, tchau.